Bom dia, gente. E aí, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o puerpério normal. E o que vem a ser o puerpério normal? É o período que se segue ao término da gestação, que se inicia logo após o secundamento, ou seja, a saída da placenta, que vai se caracterizar pela recuperação de todas aquelas alterações gravídicas e do parto, bem como pelas modificações gerais, prolongando-se até o retorno do organismo materno às condições pré-gestacionais. Ele dura cerca de 6 a 8 semanas. Está dividido entre puerpério imediato, do 1º ao 10º dia, o puerpério tardio, do 10º ao 45º dia, e o puerpério remoto, além do 45º dia. Bem, em relação à involução uterina, nós observamos que no primeiro dia, o fundo uterino, ele encontra-se ao nível da cicatriz umbilical, mais ou menos 20 centímetros. No 7º dia, ele vai estar a meio caminho entre a cicatriz umbilical e a síntese púbica. Entre o 10º e o 15º dia, ele vai estar intrapélvico e com 6 semanas ele retorna às dimensões pré-gravídicas. O colo, no primeiro dia, ele readquire o seu formato em focinho de tenca e permanece pérvio de 2 a 3 dedos. No 7º dia, ele ainda está pérvio uma polpa digital e a partir do 9º, 10º dia, a gente só vai encontrar o orifício cervical externo aberto. Os lóquios, de 3 a 4 dias, eles são sanguinolentos. A partir do 5º dia até o 22º dia, eles são serosanguinolentos. E a partir do 22º dia, até 45 ou 60 dias de pós-parto, eles passam a ser serosos. Em relação a esse período imediato, vão ocorrer então as cicatrizações das lacerações ou das suturas que porventura houve necessidade de serem realizadas, reabsorção do edema e observamos um adelgaçamento da espessura da mucosa, tanto vaginal quanto vulvar, levando então a uma vaginite subatrófica, principalmente naquelas mulheres que estão amamentando. As mulheres que não amamentam, elas iniciam a atividade ovariana normalmente com 30 dias e a primeira menstruação vai ocorrer com 45 dias. Já naquelas mulheres que amamentam, ocorre uma inibição do eixo hipófise-ovário e amenorreia e baixa taxa de fertilidade. Em relação ao sistema endócrino, ocorre um declínio rápido tanto da gonadotrofina coriônica quanto do lactogênio placentário e um aumento importante do FSH e do LH e uma queda súbita do estrogênio após a retirada da placenta. No aparelho urinário, nós vamos observar uma retenção vesical devido a um edema, principalmente naquelas mulheres que tiveram parto normal, uma subdistensão e esvaziamento incompleto da bexiga e um aumento da incidência de infecções urinárias decorrente desse esvaziamento incompleto. Do ponto de vista cardiovascular, ocorre um aumento do débito cardíaco por aumento do retorno venoso, principalmente por descompressão da veia cava após o esvaziamento do útero. Cai a pressão nos membros inferiores, melhora as varizes, desaparece o edema e normaliza a pressão arterial naquelas pacientes portadoras de pré-eclâmpsia. Podemos encontrar uma leucocitose de até 25.000, no início, nas primeiras 48 horas. É interessante observar que ela se dá basicamente às custas de neutrófilos, granulócitos neutrófilos e não bastões. Normalmente, 5º, 6º dia, esses níveis de leucócitos voltam às taxas habituais. E existe também aquela aumentada tendência à coagulação sanguínea. O aumento da velocidade de hemossedimentação se regulariza entre a 5ª e a 7ª semana e a concentração de hemoglobina volta aos níveis pré-gravídicos, normalmente a partir da 6ª semana. O sistema digestivo. A gente observa uma disposição anatômica restituída dos órgãos intraabdominais, com a redução da motilidade intestinal e o funcionamento intestinal restaurado a partir do 3º ou 4º dia. Em relação ao peso, a mulher perde de 5 a 6 quilos por ocasião do parto e de 3 a 5 quilos na primeira semana de puerpério, às custas de uma maior diurese, da secreção láctea e da eliminação loquial. As estrias perdem a sua coloração vermelho-arroxeadas e ficam pálidas, denominadas nacaradas, e regride a hiperpigmentação do rosto, do abdômen e da mama. Bom,
O puerpério ele começa exatamente logo com a saída da retirada da placenta, como a gente falou anteriormente. Então, a primeira hora de pós-parto, ou dita quarta hora de Greenberg, é um período importantíssimo, que deve ser realizado na sala de recuperação, deve ficar muito atento aos sinais vitais, tá? Por conta do risco de sangramento. A gente observa que nessa primeira hora de pós-parto, ocorrem cerca de 85 a 90% dos casos de hemorragia puerperal. E também observar o comportamento psíquico nessa primeira hora, porque daqui a gente começa a observar os primeiros sinais de psicose puerperal. Essa evolução puerperal ela deve ser diária, tá? Com uma anamnese sucinta, né? Tirando as queixas subjetivas, a amamentação, as dificuldades que ela está tendo com o aleitamento, hábitos intestinal e urinário, seguido de um exame clínico geral e de sinais vitais, mama, palpação de abdômen e fundo de útero, inspeção de períneo e ferida operatória no caso das mulheres submetidas à cesariana e uma avaliação criteriosa dos membros inferiores, buscando sinais, né, de tromboembolismo. A dieta está liberada, o uso de analgésicos, né, o tratamento da ferida cirúrgica e o incentivo à deambulação precoce são itens básicos da assistência puerperal diária. Os antibióticos eles são prescritos de rotina em todas as cesarianas e são realizados no ato operatório. Algumas pacientes necessitam da manutenção desses antibióticos, né, nos primeiros dias de puerpério. Inclui-se nesse grupo aquelas pacientes que tiveram partos transpélvicos complicados, uso de fórceps, as grandes lacerações e a contaminação vultuosa por fezes. E ainda, as pacientes que tiveram amniorrex prematura, diabetes mellitus complicado, descompensado e alguns estados debilitantes com infecção associada. Inclui-se as portadoras de HIV. Os cuidados com a mama nesse período são fundamentais. Devemos promover a suspensão das mesmas, regular a ingesta de líquidos, conservar a areola e os mamilos sempre limpos e secos, evitar a sucção prolongada, tratar adequadamente as fissuras mamárias que surgirem e o tratamento precoce das principais complicações inflamatórias, que são a galactoforite e a linfangite. Observar que a pega do mamilo ideal ela é fundamental para evitar os problemas com as mamas. Ainda podemos prescrever, durante essa avaliação diária, o uso de algumas drogas, como a dimeticônia bromoprida. Na alta, orientar um follow-up no 7º e no 30º dia de pós-parto. E não esquecer das orientações com as imunizações, principalmente a rubéola, naquelas que são IgG e IgM negativas no início da gravidez, e aquelas que são RH negativas, com cúmbis indireto negativo e que tiveram seus bebês RH positivos, devem ser submetidas então à imunoglobulina anti-D. E sem dúvida nenhuma, tratar de um assunto de suma importância, que é a contracepção. E aí vai a critério de cada casal a discussão com o seu médico.